Olá, vamos dar continuidade ao segundo versículo da passagem intitulado A Cura do Homem da Mão Mirrada. Nessa sequência, o versículo 10 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, que diz assim: Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe, dizendo, se é lícito curar no sábado, para que o acusassem. Daí é preciso contextualizarmos o versículo anterior e até mesmo a passagem anterior. Vimos no versículo anterior que Jesus entra em uma sinagoga em um dia de sábado, que era um dia consagrado, aonde os homens iam para estudar a Torá, os profetas, os ensinamentos em grupo, por ser um dia consagrado à espiritualidade e ao estudo da letra sagrada. Jesus entra na sinagoga depois de uma outra passagem já analisada recentemente, que era uma discussão teológica sobre as tradições do povo de Israel, sobre as leis em torno do dia de sábado que ele havia travado com os fariseus. Os fariseus eram os doutores, os intelectuais da literatura sagrada que pertenciam a um grupo específico, ou um partido religioso específico que era o farisaísmo. Jesus era visto pelos fariseus como excêntrico ou exótico, entendendo o exótico como sendo algo que escapa à nossa visão, que está além, que está fora. Deve também ser entendido como algo que escapa à nossa compreensão, não necessariamente que seja algo ruim. A tendência é estigmatizar algo que escapa à nossa compreensão e num contexto de grupos. Pode ocasionar conflitos por divergências nas opiniões, principalmente nas opiniões religiosas. Jesus, a todo momento, alerta para a mudança do nível das discussões para que não fossem teológicas e fossem mais fraternas. Considerando o período, uma pessoa com a mão atrofiada tinha muitos impedimentos, dado que para a época o trabalho era exclusivamente manual. Jesus chama a atenção para o campo do sofrimento na experiência humana, o que Leon Denis, na sua obra memorável, vai chamar de o problema do ser, do destino e da dor. Na passagem anterior, bem como nessa passagem, é Jesus promovendo uma experiência concreta com o problema do ser, do destino e da dor. Existem umas nuances neste versículo ao analisar a expressão mãos atrofiadas, pois aqui o personagem da passagem é apresentado. Tudo que será comentado então gravita em torno de um homem com uma das mãos atrofiadas. Quem? O homem. Qual mão? Mateus indica uma das mãos, mas não diz qual mão. Para verificarmos qual mão se trata, vamos recorrer à própria Bíblia. Em outra passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 7, que diz o seguinte: E sucedeu que, em outro sábado, ao ele entrar na sinagoga e ensinar, havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os escribas e fariseus o observavam para ver se ele estava curando no sábado, para que encontrasse algo para acusá-lo. Em grego, mão direita, dexikere. Em hebraico, inhamim. No hebraico, uma palavra pode estar ligada a várias coisas, a significados diferentes, com o mesmo campo semântico. Para o israelita do século I, o sentido de orientação geográfica era para o Oriente, ou seja,
A referência era onde o sol se punha. Então, o que estava à sua frente era o leste, às suas costas, o oeste ou o ocidente. À sua esquerda ficaria o norte e à sua direita o sul. E a mim poderia significar destra ou poderia significar sul. No versículo estamos falando de um homem com a mão atrofiada, mas para entender as camadas mais profundas do versículo, podemos entender também a referência ao sul. No contexto, estamos falando de uma sinagoga que possivelmente se situava na região da Galileia. E a referência à mão direita projeta para a região sul da Palestina, onde situava-se Jerusalém. Na passagem anterior, Jesus estava discutindo com os fariseus doutores intelectuais do Sinédrio, onde se situava o Templo de Jerusalém. Jerusalém é a representação do intelectualismo, aquele intelectualismo frio, vazio, árido, cerebral, insensível, duro, rígido, como se este intelectualismo fosse ressequido, mirrado, atrofiado. Imaginando que a Palestina assumisse a forma de um corpo humano, a mão direita representaria Jerusalém, o seu intelectualismo frio, mirrado, o sul. A mão esquerda, os pescadores, a Galileia, o norte. A mão doente é o farisaísmo intelectualista de Jerusalém, com seu rabinato vaidoso e ignorante. Toda esta formação comunitária foi constituída no período de formação das tribos, que coincidiu com o cativeiro no Egito. Apesar de Moisés ter realizado o processo de libertação das tribos e, a partir daí, ocorrer a sua expansão e emancipação, houve anteriormente mais de 400 anos de um processo que foi urdido, alinhavado no cativeiro egípcio. Um processo híbrido envolvendo as duas tradições, até mesmo Moisés, que foi iniciado na sua mediunidade junto aos sacerdotes do Egito. Ou seja, as tradições hebraicas estão impregnadas da cultura egípcia. Neste contexto, a própria maneira de orientação geográfica dos egípcios também apontava para o sul, só que neste caso utilizando o rio Nilo como referência. O sul apontava para a nascente do Nilo. Então, voltando à analogia com o corpo humano, estar à frente para o Nilo é estar direcionado para o sul, ou centro do continente africano. A mão direita apontaria então para o ocidente e a esquerda para o oriente. Por analogia, se em um contexto regional o lado direito representava o sul ou Jerusalém, em um contexto mundial pode representar também o ocidente. O ocidente, por analogia, tal qual Jerusalém, é intelectualista, racionalista, frio, calculista, pragmático. No mundo contemporâneo, o problema do Oriente moderno é que ele se ocidentalizou. O Oriente histórico era mais espiritualizado, verticalizado, enquanto o Ocidente é mais horizontalizado. Resumindo, a mão mirrada é a mão intelectualizada, que só calcula, que só raciocina, que se entope de conhecimento livresco, academicista. Por analogia, mirrado é muito utilizado para se referir à planta que não desenvolve, ou lhe falta a seiva. A seiva é o que dá a vida. Em se tratando da vida humana, seiva é o sentimento. Aonde não chega sentimento, é galho ressequido, é mão mirrada.
Eis o porquê do separativismo, do partidarismo, da reação farisaica junto a Jesus. Ao perceber o homem da mão mirrada, o intelectualismo logo age, buscando instrumentos para acusar Jesus por ter profanado o sábado, ao passo que ele quer fazer entender que o que vale mais é a misericórdia. Vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Item: a missão do homem inteligente na terra. Teremos o comentário do Espírito Protetor Ferdinando sobre essa mão ressequida. Diz ele: se Deus, em seus desígnios, vos faz nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos às mãos os instrumentos com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Ora, o meio em que desenvolvemos a nossa inteligência muitas vezes cria o conforto e nos induz a ele, mas o sentimento desenvolvido determina que este conforto tem que ser para todos. É a inteligência que auxilia as outras inteligências e por isso tem que ser uma inteligência que ama. Parafraseando André Luiz, quando o amor não aprende a dividir-se, a felicidade nunca poderá multiplicar-se. Continuando no Evangelho, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sobre a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. O homem abusa da inteligência como de todas as suas faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. No livro O Consolador, na segunda parte, lição Intelectualismo, entendendo o sufixo ismo, diz respeito ao culto, e neste caso, culto ao intelecto. Emmanuel responde na questão 206. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com seu injustificável divórcio do sentimento. Ou seja, o intelectualismo matou, sufocou o sentimento. Continua. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de ampliação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Para melhor entendimento, na época existiam pessoas que compravam jornal. Tinham os jornais e tinham as pessoas que se beneficiavam com o que as notícias dos jornais provocavam sobre a massa.
Os orientadores dos jornais que diziam o que se poderia ser escrito eram os banqueiros, os industriários, políticos, fazendeiros, que manipulavam os órgãos de imprensa. Nos dias de hoje, com a internet e a evolução dos meios de comunicação de massa, inverteram os papéis, fazendo com que os jornalistas de hoje sejam a própria massa, com pequenos grupos que beneficiam deste noticiário, com uma diferença. Naquela época, existia a figura do ombudsman, ou o leitor do próprio jornal que criticava as notícias, uma espécie de filtro que era divulgado. Nas redes sociais da atualidade não existe filtro, ou seja, se publica qualquer coisa que traz posicionamentos contra e a favor, ainda piores que os comentários feitos. Na era pós-moderna, todos nós nos achamos inteligentes e capazes de opinar sobre qualquer assunto, sempre com a postura de julgadores, contumazes, sem conhecimento de causa. Na sequência, vem a pergunta 207. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Responde Emmanuel. Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos operando a inversão de todos os valores. A crítica de Emmanuel vai para a multidão, que é superficial ao ler, não interpretar de modo correto, sem filtro, transformando o que foi lido e compreendido deficientemente em dogma. A defesa desses dogmas, com truculência, vira fanatismo. Isto denota um intelecto corrompido pela vaidade e pela arrogância, e o único meio de combater isto é adquirindo solidez moral através do sentimento. Continua. Excessivamente preocupado com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, salientando-se que, com menos de centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário na Terra. As nações que provocaram a Primeira Guerra Mundial eram as que se proclamavam as mais intelectualizadas do mundo: Alemanha, França, Inglaterra, Itália. O pivô da guerra foi o imperialismo ou neocolonialismo afroasiático, na busca de matéria-prima para o parque industrial europeu. O resultado foram milhares de mortos por povos ditos altamente intelectualizados. A maneira de se posicionar contra esse intelectualismo que promove dissensões é o sentimento. Encerramos com o livro O Essencial, lição 1, intitulada Vem e Auxilia. Acendestes mais luz na inteligência e por isso consegues observar mais longe o campo das necessidades humanas. A inteligência nos faz perceber quais são as necessidades humanas, mas isso pode não fazer diferença para a pessoa, não incomoda. Continua.
Entretanto, não ouvi de estender as mãos aos companheiros que renteiam contigo, chegando da retaguarda. Sair da mera observação dos problemas e se envolver com eles. Ontem, igualmente, tateavas, hoje conheces. Olhar para si e ver como anda a própria intelectualidade, se está saudável ou mirrado. Isso faz a diferença. Sejam todos com Deus.